10 horas em ponto agora, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Vamos juntos acompanhar o que é notícia pelo mundo. Israel identificou os restos mortais do penúltimo refém mantido em Gaza. O corpo foi entregue através da Cruz Vermelha e passou pelo processo de identificação em solo israelense. O exército israelense anunciou que identificou os restos mortais do penúltimo refém que permanecia em Gaza, um cidadão tailandês. Um comunicado detalha que, após concluir o processo de identificação, representantes do exército israelense e do Ministério das Relações Exteriores informaram à família que seu corpo havia sido repatriado para o enterro. O tailandês Suritisak Rintalak foi assassinado em 7 de outubro de 2023 e seu corpo foi levado para a faixa de Gaza, onde permaneceu sob posse do grupo Jihad Islâmica. O trabalhador agrícola tinha 43 anos no momento de sua morte. Em outubro, uma trégua acabou com mais de 2 anos de guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque sem precedentes do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023. Com um acordo, o movimento islamista palestino libertou os últimos 20 reféns sequestrados naquele dia que permaneciam vivos. Desde então, o Hamas e seus aliados devolveram 27 dos 28 corpos de reféns que se comprometeram a entregar a Israel no âmbito do cessar-fogo. O último cadáver que ainda não foi entregue é de um israelense. E mudando de assunto agora, a denúncia da família de um pescador colombiano morto em um ataque aéreo dos Estados Unidos levou o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ampliando a pressão internacional sobre a operação militar ordenada pelo governo Donald Trump no Caribe. Enquanto Bogotá e Washington enfrentam um dos momentos mais tensos de sua relação recente, o episódio reacende debates sobre supostas execuções extrajudiciais e o impacto das ações americanas sobre civis na região. A família de um pescador colombiano, que morreu em um dos ataques ordenados pelo governo do presidente americano Donald Trump no Caribe, denunciou os Estados Unidos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e negou que ele transportasse drogas em sua lancha. A AFP teve acesso ao documento, no qual é dito: sabemos que Pete Hegseth, secretário de Defesa dos Estados Unidos, foi o responsável por ordenar o bombardeio de embarcações como a de Alejandro Carranza Medina e o assassinato de todas as pessoas que estavam nela, acrescentando que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ratificou a conduta do secretário. Em outubro, em entrevista à AFP, a viúva Caterine Hernandes assegurou que Carranza era um bom rapaz. O pescador deixou 4 filhos e, segundo a denúncia, sua família agora recebe ameaças de paramilitares na região. Dan Kovalik, advogado do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, nos Estados Unidos, também representa a família Carranza e foi quem apresentou a denúncia na CIDH. Petro prometeu dar apoio à família e se refere a estas mortes como execuções extrajudiciais, em meio a seus constantes embates com o governo americano. Mais de 80 pessoas morreram em ataques lançados pelos Estados Unidos contra o que a Casa Branca afirma serem narcolanchas. A operação americana abalou a relação entre Bogotá e Washington, aliados históricos, e também levantou temores na Venezuela, onde Trump afirmou que o próximo passo é uma ação terrestre. Para o presidente venezuelano Nicolás Maduro, que exerce um questionado terceiro mandato, os ataques ocultam o objetivo real dos Estados Unidos, que seria, na verdade, tirá-lo do poder. E as autoridades encontraram no estado americano do Texas 23 migrantes escondidos em um caminhão. O flagrante ocorre em um momento em que a administração de Donald Trump realiza batidas e deportações em massa. As autoridades do Texas encontraram 23 migrantes sem documentos escondidos em um caminhão no sul do estado, na fronteira dos Estados Unidos com o México, em um momento em que a administração de Donald Trump realiza batidas e deportações em massa. Os fatos ocorreram em 28 de novembro, quando agentes abordaram o motorista de um caminhão que circulava sem portar uma carteira de motorista autorizada para esse tipo de veículo. O motorista disse que viajava sozinho, mas os agentes revistaram a cabine e detectaram a presença de outras pessoas. No grupo havia migrantes de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e México. O motorista, um morador da cidade de Laredo, no Texas, foi detido. Se considerado culpado de tráfico de pessoas, pode receber uma pena mínima de 10 anos de prisão, de acordo com as leis texanas. Os migrantes foram entregues à patrulha de fronteira. O Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos anunciou uma operação contra imigrantes irregulares com antecedentes criminais em Nova Orleans, após criticar as autoridades democratas da cidade por não cooperarem.
O presidente Trump havia reiterado a sua intenção de enviar militares da Guarda Nacional a Nova Orleans, como fez desde junho em Los Angeles, Washington e Memphis, contra a vontade das autoridades locais democratas. E por enquanto eu fico por aqui, mas não saia daí porque às 11 horas temos um encontro marcado novamente aqui no Jornal Toda Hora. Até mais!